Os europeus estão impedidos de consumir o pãozinho de queijo. Pior para eles, não é? Agora, por que a União Europeia não aprova a importação dessa iguaria brasileira feita de polvilho, ovos, queijo e leite? O motivo consta no documento Relatório de Barreiras Comerciais Identificadas pelo Setor Privado Brasileiro, documento elaborado pela Confederação Nacional da Indústria. São vários os exemplos de barreiras infundadas aos produtos brasileiros, mas vamos começar com o pãozinho de queijo. Os europeus bloqueiam a importação porque a certificação de qualidade do produto no Brasil é feita por duas agências: o Ministério da Agricultura, que atesta os componentes vegetais do pãozinho, e a Vigilância Sanitária, encarregada da parte que envolve a qualidade de leite e ovos. Ah, mas tem que ser só uma certificação. Então, negativo, pão de queijo não pode entrar na Europa. Há outros exemplos que surpreendem igualmente devido ao absurdo de alguns pré-requisitos. A China, por exemplo, exige que o suco de laranja enviado para lá esteja congelado ao ponto de fazer blocos de gelo. Mas como se trata de suco concentrado e não somente água, o ponto de congelamento na forma de blocos ocorre numa temperatura extremamente baixa, entre 46 e 50 graus negativos, o que é muito difícil e caro para alcançar e manter. Na prática, com 18 graus negativos, o produto já está protegido pelo congelamento. Mas, se não formar cubinho, os chineses aplicam uma sobretaxa de 15%, que já foi de 30%, quando o normal seria 7,5%. Ainda sobre o suco de laranja, os japoneses aplicam imposto de importação de 25% ao produto congelado que tiver teor de sacarose acima de 10%. Acontece que, naturalmente, o suco de laranja não possui teor de sacarose baixo. Então, para fugir da taxa, países concorrentes do Brasil baixam esse percentual utilizando processos industriais artificiais, não permitidos pelo Código Internacional de Alimentos Seguros. Grande parte dos casos de barreiras infundadas contra os produtos brasileiros envolve o setor do agronegócio, mas a indústria não fica fora. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, por exemplo, inclui todo o setor de revestimentos cerâmicos brasileiro na lista de produtos ligados à mão de obra infantil ou forçada, por causa de problemas pontuais em olarias. A medida desconsidera que olarias são uma atividade totalmente diferente do moderno setor de produção de porcelanatos, pisos e revestimentos. Mais um exemplo? O frango brasileiro é o mais vendido globalmente, entra em 150 países, mas não consegue visto para alguns destinos. A Indonésia, que tem alta demanda por proteína animal, simplesmente proíbe a importação do Brasil há décadas, mesmo após ser condenada em painel da Organização Mundial do Comércio. A Nigéria segue o mesmo caminho. Já o México chegou a abrir o mercado por meio de cotas, mas há 3 anos voltou atrás e derrubou em 96% o volume de aves que importava do Brasil. Esse protecionismo todo prejudica a segurança alimentar dos países. Segundo os exportadores brasileiros, há um esforço constante para demonstrar a essas nações que o Brasil não quer substituir a produção local de frango, mas complementá-la. Pode ser mais caro, eles argumentam, tentar produzir para atender apenas a necessidade de um tipo de corte do que importar esse corte do Brasil. Dentre outras barreiras infundadas ou difíceis de cumprir, existe ainda uma taxação de 32% do café processado que é enviado à China. Eles querem os grãos. 30% sobre frango inteiro e 100% sobre cortes de frango embarcados para a Índia. E ainda tem exigência de laudos laboratoriais detalhados da composição de tecidos que são exportados à Argentina. O problema é que nos últimos anos vem aumentando um tipo de barreira comercial mais abstrata, burocrática, que envolve questões técnicas, regulamentos e licenças, tudo criado para dificultar o acesso aos mercados. E para superar esses entraves, já não basta apenas ter razão, visto que o órgão de apelação da OMC, a Organização Mundial do Comércio, se encontra paralisado há mais de 4 anos devido ao bloqueio dos Estados Unidos
a indicação de novos juízes. Por outro lado, o agravamento das disputas geopolíticas entre Rússia e China contra o Ocidente embaralha as relações comerciais, exigindo cada vez mais habilidades diplomáticas em negociações bilaterais e regionais, não só para abrir novos mercados, como para manter os espaços já conquistados. Aliás, manter um mercado pode ser tão custoso quanto conquistá-lo. Que o diga quem exporta para a Arábia Saudita, que cancelou em 2018 90% dos frigoríficos brasileiros autorizados a mandar aves para lá. Os que sobraram foram obrigados a adotar um método de abate que não insensibiliza os frangos antes da degola. Questões ligadas à religião, o que cria uma outra questão envolvendo conceitos de bem-estar animal. E a União Europeia está acrescentando mais um estorvo ao comércio com o Brasil. A lei antidesmatamento, aprovada pelo Bloco, pretende proibir produtos que venham de áreas abertas para a agricultura a partir de 2020, independentemente se foram convertidas de forma legal, obedecendo às regras do Código Florestal brasileiro. O Congresso já analisa projeto de lei de reciprocidade, que pretende pagar na mesma moeda. Por exemplo, taxar produtos europeus produzidos com energia de carvão, que é comprovadamente mais poluente, enquanto a nossa matriz principal é das hidrelétricas, portanto, renovável e sustentável. Tudo isso ocorre num momento de tensão entre Ocidente e Oriente, guerra da Ucrânia, disputa por poder e influência. Não deixa de ser curioso e preocupante que justamente a Europa, que prega a valorização do comércio com amigos e países vizinhos, esteja dessa maneira empurrando o Brasil cada vez mais para os braços abertos da China. Olha, tem muita gente torcendo contra o trabalho da Gazeta do Povo. O chamado ódio do bem nos escolheu como alvo. Nas redes sociais estão nos chamando de jornaleco, chacota, entre outras palavras que não vem ao caso repetir. Vamos assistir a um vídeo que mostra exatamente o que está acontecendo. Ódio do bem. Você sabe o que é isso? Aquela pessoa que deseja o mal do outro só porque acha que tem uma opinião superior. A Gazeta do Povo é alvo da turma do ódio do bem. Eles esperam a gente falir, fechar as portas para comemorar. E falam isso abertamente. Sabem que não é fácil sustentar um jornal profissional com 80 jornalistas e mais de 40 colunistas. Com gente muito boa dando duro o dia todo para produzir conteúdo. Vamos ser sinceros. Estamos ainda no vermelho e precisamos de mais assinantes para continuar. Eles querem que a Gazeta feche. E você? Assine agora